te ensinou a odiar a textura do seu cabelo? Quem te ensinou a odiar a cor da sua pele, a ponto de você se clarear para parecer como um homem branco? Quem te ensinou a odiar o formato do seu lábio e do seu nariz? Quem te ensinou a se odiar da cabeça às solas dos seus pés? Quem te ensinou a odiar as pessoas como você? Quem te ensinou a odiar a raça a qual pertence, a ponto de vocês não quererem estar próximos um dos outros? Se ele ensina o ódio, você devia se perguntar: quem te ensinou a odiar ser o que Deus te deu? Olha, como mulher negra, quando eu conheci meu marido, eu nunca senti isso na pele, mas agora fazendo TCC, que eu estou descobrindo quantas coisas e quantas injustiças e quantas humilhações que a gente passou sem saber. As pessoas brancas falavam que ele era negro e os negros falavam que ele era branco, porque ele era escuro demais para ser branco e mais branco demais para ser preto. Então ele sempre falava, a gente sabia que ele não era branco, mas ele também acho que não falava assim, sou negro, todas as palavras. E isso passou por toda a minha infância, assim, nunca teve acho que não lembro pelo menos uma coisa falando assim que eu era negra desde criança. Eu lembro muito que eles falavam que eu era parda. Eu não sei, fico me perguntando às vezes, tipo, quando é que alguém me contou, mas na verdade acho que meus pais sempre falaram isso, então eu não tenho uma data ou um momento de saber que não, eu sou uma pessoa negra. Vamos, filho, já vamos. Naná. Eu acho o seguinte, primeiro que é um problema que, ao mesmo tempo que ele é um problema individual, ele também é um problema sistêmico, assim, sabe? Tipo, ele afeta e parte diretamente do indivíduo, só que ao mesmo tempo é o indivíduo inserido em um sistema muito maior que ele, então o problema não se encerra no indivíduo, né? Em uma grande variedade de regiões aí do mundo, e não só no Brasil, você efetivamente, em algum aspecto, não totalmente, mas em algum aspecto, você é como se você não nascesse negro, você se torna negro. É um momento em que, a partir das suas características fenótipas, você precisa adquirir uma consciência de que você está inserido na negritude, com tudo aquilo que significa estar inserido na negritude. Acho que teve um outro momento que foi de entender o que era racismo, porque às vezes eu sofria com isso de forma mais consciente, que foi quando eu terminei, fui pro final do ensino médio, assim, que eu fui ficando mais adolescente mais para adulto, assim. Eu tinha uns 17 anos, eu acho, 17, 18 anos. E aí, então, quando eu entrei no técnico em museologia, eu conheci um amigo que chamava Arnaldo. E ele falou assim pra mim, Flávia, como você se identifica? E ele era um homem negro. E aí eu fiquei assim, não sei, acho que sou parda. Ele falou assim, você vai mudar um dia a sua opinião, que ele sabia que eu ia começar a fazer ciências sociais. Olha, que eu me afirmei mesmo foi agora, por causa da Fernanda. 70 seria com 70 anos. Porque quando eu comecei a escrever o TCC, eu queria falar sobre alimentação. Mas aí a Fernanda falou, mãe, por que você não fala sobre a mulher negra? Aí eu então virei e aí que eu comecei a me conhecer. E ver que eu tenho uma cor maravilhosa, que a nossa raça é fora de série e a gente nunca se valorizou. O Brasil do final do século XIX, na virada para o século XX, ele passa institucionalmente, né, ou como a gente pode colocar também estruturalmente, por toda uma arquitetura racista da confecção do Estado brasileiro, da transição do Império para a República. Há uma persistência do racismo que a gente pode pensar que vem desde os tempos coloniais, mas claro, se atualizando, se renovando de diversas formas.
toda uma variedade de pensamentos dos teóricos da época para fundamentar suas políticas, que baseiam as suas teorias nessa fundamentação de que há diferença entre as raças, há uma hierarquização entre elas e uma superioridade dos brancos sobre os não brancos. O médico João Batista Lacerda, que era um desses teóricos do racismo brasileiro desde o século XIX, ele se utiliza da obra do Modesto Brocos, A Redenção de Cã, para justificar as suas ideias de que o melhor que poderia acontecer para o Brasil enquanto nação, enquanto todo, né? E também para a população negra, era se embranquecer cada vez mais. Essa tela do Modesto Brocos são 4 personagens apresentados. Uma senhora de mais idade, uma mulher de meia idade junto com um homem de meia idade e uma criança. A avó ela tem a pele extremamente retinta, assim, bem negra. A filha ela a pele um pouco menos escura e o neto é completamente branco. A avó está num gesto de agradecer aos céus, mostrando que a redenção, né, o perdão, a salvação de Cã finalmente veio por meio do embranquecimento da pele, por meio do clareamento da família. Quando eu casei, eu vim passear um tempo aqui em São Manuel, uma semana, e uma prima da minha sogra, nossa, foi super simpática comigo, me elogiou, falou tanto de mim, que eu era educada. Aí ela falou assim, sabe, a Lica falou que o Hermínio, meu marido, né, estava namorando com uma mocinha em São Paulo, muito boazinha, educada, só que ela era negrinha. Minha sogra nunca gostou de negro. E quando nasceu a minha filha, que nós viemos aqui, ela tinha acho que uns 6 meses, aí ela falou para essa mesma mulher, ai, a menina nasceu branquinha. Eu acho que tem algumas formas, algumas coisas que acontecem que a gente entende como embranquecimento. Acho que tem o lance do cabelo. Coisa que não era pequena, que assim... Em algum momento, a minha mãe sugeriu que eu usasse... Agora, quando eu era criança, eu E queria a parte de trás é mais cacheada, né? bem E era alisar o cabelo. Mas era que eu amarrava os toda a pedaços parte de trás, eu até aceitaria. Então, Era tudo cacheado, Então, essa parte da criança era criança. Então a gente tinha, às vezes, problema. até o meio do ensino médio eu usava liso, cabelo. né? Então, como meu pai me ajudou nessa questão de Era uma coisa de ser igual às Eu outras mesmo meninas. Também a mãe está grudada, né? Falar sobre o embranquecimento, pensando um pouco do ponto de vista psicológico, é um assunto muito grande. Ele perpassa o corpo negro de formas distintas, de formas diferentes para cada pessoa. E, em primeiro ponto, dizer por quê. É pensar que tem várias coisas aí amarradas, né? Primeiro tem que se pensar que pessoas sentem de formas diferentes, e essas formas diferentes é como que ela foi constituída como sujeito, no contexto familiar, se essa família ela fala sobre questão de identidade ou se ela não fala, se ela tem afeto, se ela não tem, como que é essa vivência, nas instituições onde ela passou, pensando no ensino, na educação, pensando em questão de classe, classe social, economia, cultura. Então tem vários fatores que vai fazer com que ela sinta e vivencia, né, esse embranquecimento de forma diferente. Teve, porque meus padrinhos eram negros, eu só convivi com negro em Tupã, era tudo negro. Inclusive tem uma marca que a minha madrinha falava que vermelho não fica bem para preto, né? Só que não falava negro, preto. E eu cresci com isso, nunca gostei de roupa vermelha, porque eu achava que não ficava bem, porque eu tive isso da infância. Mas eram todos negros. Eu sempre ficava, será que as pessoas vão ficar ofendidas se eu falar que eu sou negra? Sempre tinha essa questão. E aí é um debate muito complicado sobre identidade, porque é um conceito entre conceitos, né? Tem uma tentativa de uma fuga de uma identidade fixa, né? O negro pode ser o que ele quiser e pode mesmo, mas às vezes a gente esquece de reforçar uma historicidade, sabe? De onde vieram esses estigmas, de onde vieram essas marcas negativas que foram atribuídas à nossa negritude. E aí não adianta, eu acho que não adianta a gente só usar um cabelo afro ou falar, não, eu sou negro com orgulho, sem ter uma perspectiva crítica disso. A pessoa negra de pele clara,
Uma das coisas que é incomum acontecer é a questão assim, em determinados contextos, em determinados territórios, ela é lida como pessoa negra. Em outros contextos, ela é lida como uma pessoa não negra. Isso já vai gerando para ela um sentimento confuso, não saber, ou se ela não tem, né, aquela consciência racial da sua negritude, de se sentir confusa. Eu sou negra ou eu não sou? Em que momentos eu sou? Então isso também se leva um tempo e uma organização psíquica para entender o que é e para entender quais são as emoções que estão ali permeando o corpo dela, o corpo e a mente. Então esse sentimento de confusão, ela é tida como uma angústia de não saber, uma angústia de não pertencer, uma angústia de não saber qual é a identidade, uma angústia de não entender por que em alguns espaços ela é lida de um jeito e de outros espaços ela é lida de outros. Né? Então o que acontece nesse corpo? Quando alguém falava que eu não era negra, eu ficava muito abalada, assim. Eu entendo meus privilégios, eu sei dos meus privilégios como uma pessoa negra de pele clara. Também não vou negar e falar que é a mesma coisa, mas eu sei também que eu não sou lida como branca, por várias situações que eu já passei. Então se pensa também o negro de pele clara e o negro de pele escura. O negro de pele clara, ele tem uma vantagem referente ao negro de pele escura, e não é uma questão de privilégio, porque o privilégio quem tem é a branquitude. Os processos educacionais não se conta tanto histórias africanas, histórias da negritude, a sua constituição, a sua cultura, costumes. Isso também é uma forma de apagar, porque o embranquecimento é apagar, é acabar com a negritude. É muito bom ter uma autoestima estética, poder se entender enquanto belo, se entender enquanto digno, se olhar no espelho e não se sentir mal consigo mesmo porque você é negro. Mas a gente precisa também entender de onde veio isso, sabe? Que projeto é esse? Porque não é só uma questão de xingamento, é uma questão de reformar um estereótipo dentro da sociedade. Não é a mesma coisa que xingar alguém de você é feio, sabe? É tirar a possibilidade de autoestima das pessoas, de dignidade, de humanidade, tirar a possibilidade de humanidade das pessoas. Se você tirou a condição humana da pessoa, você tira o direito dela existir. E tirar a condição humana da pessoa é enfrentar todas as questões psíquicas, né? É fragilizar o ego da negritude, de pessoas negras. Então isso é um fator muito destrutivo e até mesmo violento. A história do Brasil, eu gostaria de dizer aqui uma frase do José Rodrigues, que assim já tornou-se quase uma frase, uma afirmação assim geral, que a história do Brasil foi uma história escrita por mãos brancas. Tanto o negro quanto o índio, quer dizer, quantos povos que viveram aqui juntamente com o branco, não têm a sua história escrita ainda. E isso é um problema muito sério, porque a gente frequenta universidades, frequenta escolas e não se tem uma visão correta do passado da gente, do passado do negro. Então ela não foi somente omissa, e foi mais terrível ainda, porque ela, na parte que ela não foi omissa, ela negligencia fatos muito importantes e deforma muito a história do negro, quer dizer, tratando basicamente da escravidão e deixando de lado outras formas do negro viver no Brasil, como todo o processo de alforria que houve durante todos os 4 séculos de escravidão e principalmente com relação ao quilombo.